Bom dia, Espírito Santo, de Beni Rim, primeira parte. Será que posso conhecê-lo de verdade? Faltavam 3 dias para o Natal de 1973. O sol começava a nascer naquela manhã fria e nevoenta de Toronto. De repente ele chegou. O Espírito Santo entrou em meu quarto. Sua presença era tão real para mim naquela manhã quanto ao livro que você tem agora nas mãos. Nas 8 horas que se seguiram, eu tive uma experiência incrível com o Espírito Santo. Ele mudou o curso de minha vida. Lágrimas de assombro e alegria escorreram pelo meu rosto quando abri a Escritura e ele foi dando as respostas às minhas perguntas. Meu quarto parecia ter subido para o hemisfério dos céus e eu queria ficar ali para sempre. Tinha acabado de fazer 21 anos e essa visita foi o melhor presente de aniversário ou de Natal que eu já havia recebido. Meus pais se achavam bem perto, no fim do corredor. Eles jamais poderiam compreender o que estava acontecendo com o seu Benny. De fato, se soubessem o que ocorria comigo, essa seria a gota d'água que faltava para acabar definitivamente com o que restava de harmonia em nossa família. Durante quase 2 anos, desde o dia em que entreguei minha vida a Jesus, não houve mais praticamente comunhão entre mim e meus pais. Uma situação medonha. Como filho de imigrante israelita, eu havia humilhado a família ao quebrar a tradição. Coisa alguma em minha vida tivera efeito tão devastador assim. Em meu quarto, porém, tudo era energia pura, algo indizível, cheio de glória. Se alguém me disse apenas 48 horas antes o que me esperava, eu sem dúvidas responderia: isso está fora de cogitação. Mas desde o momento em que o Espírito Santo se tornou vivo em minha vida, ele deixou de ser apenas uma terceira pessoa, distante da Trindade. Era agora real, tinha uma personalidade. Eu quero então compartilhá-lo nesse momento com você. Meu amigo, se você está preparado para começar uma nova relação pessoal com o Espírito Santo, o que vai superar tudo o que jamais sonhou, continue lendo. Caso contrário, recomendo que feche este livro para sempre. É isso mesmo, feche o livro, porque o que pretendo dizer-lhe irá transformar a sua vida espiritual. De repente, vai acontecer com você. Pode ser enquanto esteja lendo, talvez ao orar, ou quando estiver a caminho do trabalho. O Espírito Santo irá responder ao seu convite. Ele vai tornar-se o seu amigo mais íntimo, o seu guia, seu consolador, seu companheiro de vida. Quando você e ele se encontrarem, você dirá: Benny, quero contar o que o Espírito Santo tem feito em minha vida. Revelado o poder de Deus. Uma noite curta em Pittsburgh. Meu amigo Jim Pointer me pediu para acompanhá-lo numa viagem de ônibus até a cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia. Conhecera Jim, o ministro da Igreja Metodista Livre, na congregação que eu frequentava. O grupo se dirigia para uma reunião de uma evangelista que fazia curas, chamada Kathryn Kuhlman. Para ser sincero, eu sabia bem pouco sobre o ministério da senhora Kuhlman. Tinha assistido a uma entrevista que dera na televisão e ficara desiludido. Achei que falava de um modo engraçado e parecia meio estranha. Não esperava, portanto, muito dela. Mas Jim era meu amigo e não queria decepcioná-lo. No ônibus eu disse: Jim, você não sabe como foi difícil convencer meu pai a me deixar fazer esta viagem. Depois de minha conversão, meus pais fizeram todo o possível para me impedir de comparecer à igreja. E agora, ao falar da ida a Pittsburgh, eles acharam um absurdo, mas finalmente me deram sua permissão, ainda relutantes. Partimos de Toronto na metade da manhã de quinta-feira. O percurso, que deveria durar 7 horas, foi prolongado por causa de uma tempestade de neve. Só chegamos ao hotel cerca de 1 hora da madrugada. Jim então me disse: Benny, temos que levantar às 5 horas. 5 da manhã? Eu perguntei, mas por quê? Ele respondeu que nós teríamos que estar na porta do prédio da reunião às 6 horas para conseguir entrar. Eu não podia crer em meus ouvidos.
Quem jamais ouviu falar de ficar exposto ao ar gelado antes do sol nascer para ir à igreja? Jim afirmou, porém, que era exatamente isso que precisávamos fazer. O frio cortava a pele. Levantei-me às 5 e coloquei todos os agasalhos que pude encontrar, botas, luvas, tudo enfim. Eu parecia um esquimó. Chegamos à primeira igreja presbiteriana no centro de Pittsburgh, enquanto ainda estava escuro. Mas o que me chocou foi verificar que centenas de pessoas haviam chegado antes de nós, e as portas só abririam dentro de 2 horas. O fato de ser pequeno tinha suas vantagens. Eu comecei a me esgueirar entre as pessoas, chegando cada vez mais perto das portas e arrastando Jim comigo. Havia até pessoas dormindo nos degraus da frente. Uma mulher me disse, eles passaram a noite aqui. Toda semana é a mesma coisa. Enquanto permanecia ali esperando, comecei a repensar e de repente a sentir uma vibração, como se alguém tivesse agarrado o meu corpo e começasse a sacudi-lo. Pensei por um momento que o ar frio me tivesse feito mal, mas estava vestido com roupas quentes e certamente não sentia muito frio. Um tremor incontrolável, não obstante, tomou conta de mim. Nada parecido acontecera comigo antes. E não parou. Eu fiquei envergonhado demais para contar ao Jim, mas podia sentir meus ossos chacoalhando. Sentia meus joelhos e minha boca tremerem. O que está acontecendo comigo? Pensei, será o poder de Deus? Eu não conseguia entender. Correndo pela igreja. A essa altura as portas iam ser abertas e a multidão começou a empurrar de tal forma que eu mal podia mover-me. Mas a vibração em meu corpo mesmo assim não cessou. Jim disse, Benny, quando as portas abrirem, corra o mais depressa possível. Por quê? Perguntei. Se não fizer isso, eles vão esmagá-lo. Ele já estivera ali antes e sabia o que esperar. Eu jamais tivera a ideia de participar de uma corrida para entrar numa igreja, mas era o que estava acontecendo. Quando abriram as portas, eu parti como um atleta olímpico. Passei na frente de todo mundo, velhos, jovens, todos eles. De fato, cheguei à primeira fila e tratei de sentar-me. Um recepcionista me informou que a primeira fileira estava reservada. Soube mais tarde que a equipe da senhora Kuhlman escolhia as pessoas para sentar nesta fileira especial. Ela era tão sensível ao espírito que só queria o apoio em oração de pessoas positivas que ficassem à sua frente. Por ser bastante gago, eu sabia que era inútil tentar discutir com o recepcionista. A segunda fila já estava lotada, mas Jim e eu encontramos um lugar na terceira. O culto só começaria dali a 1 hora. Tirei o casaco, as luvas e as botas. Enquanto relaxava, percebi que tremia mais do que antes. Não conseguia parar. As vibrações percorriam meu braço e pernas, como se estivesse ligado a uma espécie de máquina. A experiência era nova para mim. Para ser sincero, eu sentia medo. Enquanto o órgão tocava, eu não conseguia pensar em outra coisa além do tremor em meu corpo. Não era uma sensação de doença. Não era como se estivesse pegando um resfriado ou uma virose. Na verdade, quanto mais continuava, tanto mais bela parecia. Era uma sensação invulgar, que não tinha nada de imaterial. Nesse momento, como se saísse do nada, Kathryn Kuhlman apareceu. Num instante, a atmosfera naquele prédio ficou carregada. Eu não sabia o que esperar. Não senti nada ao meu redor, nenhuma voz, nenhum coral de seres angelicais, nada. Tudo o que sabia é que estivera tremendo durante 3 horas. Depois disso, quando começaram a cantar, fiz algo que jamais esperei fazer. Fiquei de pé, minhas mãos se levantaram e as lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto cantávamos. Quão grande és tu! Era como se estivesse explodido. Nunca antes as lágrimas haviam fluído dos meus olhos tão rapidamente. Falo de êxtase. Que sensação gloriosa! Eu não cantava como normalmente costumava fazer na igreja. Cantava com todo o meu ser. E quando cheguei às palavras, então minha alma canta a ti, Senhor, eu me coloquei literalmente a cantar com a alma.
O espírito desse hino me envolveu de tal forma que levei alguns minutos para perceber que não tremia mais, mas a atmosfera do culto continuou. Pensei que havia sido totalmente arrebatado. Adorava de um modo que jamais fizera antes. Era como se encontrasse face a face com a verdade pura e espiritual. Quer alguém mais sentisse isso ou não, era o que eu sentia. Deus já tocara a minha vida e minha pouca experiência cristã, mas nunca como Ele estava tocando nesse dia, como uma onda. Enquanto ficava ali, continuando a adorar ao Senhor, abri os olhos para olhar ao redor, porque senti subitamente uma corrente de ar. Não sabia de onde ela vinha. Era leve e lenta como uma brisa. Olhei para os vitrais, mas estavam todos fechados e eram altos demais para permitir a corrente. A brisa estranha que senti era, porém, mais como uma onda. Eu sentia descer por um braço e subir por outro. Na verdade, tive a sensação de que ela se movimentava. O que estava acontecendo então? Todos pensariam que tinha perdido o juízo. Por esse período, e por um período de 10 minutos mais ou menos, as ondas de vento continuaram a correr sobre mim. Depois senti como se alguém envolvesse meu corpo num cobertor, um cobertor quente. Catherine começou a ministrar o povo, mas eu não estava ali naquele momento praticamente. Eu estava tão perdido no espírito que isso realmente não importava. O Senhor se achava mais próximo de mim do que nunca antes. Senti que deveria falar com o Senhor, mas tudo o que pude murmurar foi: Jesus querido, tenha misericórdia de mim. E repeti: Jesus, por favor, tenha misericórdia de mim. Eu não considerava nada naquele momento. Eu me considerava muito indigno. A meu ver, estava na mesma condição de Isaías ao entrar na presença do Senhor. Ai de mim! Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías capítulo 6, versículo 5. A mesma coisa aconteceu quando as pessoas viram a Cristo. Elas imediatamente sentiram sua imundícia, sua necessidade de purificação. Foi isso que ocorreu comigo. Era como se um refletor gigante estivesse focalizado em mim. Tudo o que podia ver eram as minhas fraquezas, meus defeitos, meus pecados. Repeti muitas vezes: Jesus amado, tem misericórdia de mim. Ouvi então uma voz que sabia ser do Senhor. Era muito gentil, mas inconfundível, e ele me disse: minha misericórdia é abundante sobre você. Até essa altura dos acontecimentos, minha vida de oração era a de um cristão normal. Mas agora eu não estava apenas falando com o Senhor, Ele estava falando comigo. Oh, que comunhão esplêndida era aquela! Eu não tinha condição de saber que aquilo que ocorria comigo na terceira fileira da primeira igreja presbiteriana em Pittsburgh não passava de um antigozo do que Deus planejara para o meu futuro. As palavras soaram em meus ouvidos: minha misericórdia é abundante sobre você. Senti-me chorando e soluçando. Nada havia em minha vida que pudesse comparar-se ao que sentia. Eu, então, estava cheio e tão cheio e transformado pelo Espírito que nada mais importava. Não ligava se uma bomba nuclear atingisse Pittsburgh e o mundo inteiro explodisse. Naquele momento, eu sentia o que a palavra descreve tão bem: paz que excede todo entendimento. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Jim me falara dos milagres operados nas reuniões da senhora Kuhlman, mas eu não fazia ideia do que iria testemunhar nas 3 horas seguintes. Pessoas surdas passaram repentinamente a ouvir, uma mulher levantou-se de sua cadeira de rodas, foram dados testemunhos de cura de tumores, artrites, enxaquecas e outros males. Até mesmo os mais severos críticos reconheceram as curas genuínas que ocorriam nessa reunião e naquelas reuniões impressionantes. O culto foi longo, mas o tempo correu célere. Eu jamais tinha sido tão movido, tão tocado pelo poder de Deus. Qual a razão do choro dela? No decorrer do culto, enquanto eu orava em silêncio, tudo parou de repente. Então pensei: por favor, Senhor, não deixe essa reunião acabar nunca.
Levantei os olhos e vi Kathryn Kuhlman escondendo o rosto nas mãos e começando a soluçar. Ela chorou e chorou, tão alto que todo e qualquer ruído cessou. A música deixou de tocar. Os recepcionistas ficaram paralisados em suas posições. Todos os olhos estavam fitos nela. E eu não tinha a menor ideia de que razão era o choro dela. Nunca vira um ministro fazer isto antes. Por que ela chorava? Contaram-me mais tarde que ela jamais fizera uma coisa destas, e os membros de sua equipe não se esqueceram até hoje. A evangelista continuou chorando por um período de mais ou menos 2 minutos. Depois jogou a cabeça para trás. Ali estava ela, e algumas pessoas próximas a mim, apenas a alguns passos, com os olhos que estavam clamejantes. Estava viva. Naquele momento, ela mostrou uma ousadia que eu nunca vi em outra pessoa. Apontou com o seu dedo em riste, com enorme poder e emoção e até mesmo sofrimento. Se o próprio diabo estivesse lá, ela o teria derrubado com um simples golpe. Foi um instante de incrível dimensão. Ainda soluçando, Kathryn Kuhlman olhou para a audiência e disse em agonia: "Por favor." Ela pareceu esticar a palavra. "Por favor, não entristeçam o espírito", disse. Ela suplicava. Se você puder imaginar uma mãe rogando a um assassino que não mate o seu bebê, terá uma ideia deste quadro. Ela pedia e suplicava. "Por favor", soluçou, "não entristeçam o Espírito Santo." Até hoje me lembro dos olhos dela. Ela era como se olhasse direto para mim. Quando disse isso, um alfinete poderia ter caído no chão que você o ouviria. Eu tinha medo até de respirar. Não movi um músculo. Agarrei-me no banco à frente que estava de mim, pensando no que diria ou que viria a seguir. Ela disse então: "Vocês não compreenderam. Ele é tudo o que eu tenho." Pensei comigo mesmo: do que ela está falando? Sua súplica apaixonada continuou e então disse: "Por favor, não o magoem. Ele é tudo o que eu tenho. Não magoem o meu amado." Jamais esquecerei destas palavras. Posso lembrar ainda como a sua respiração ofegava ao pronunciá-las. O pastor de minha igreja falava sobre o Espírito Santo, mas não dessa forma. Suas referências estavam ligadas aos dons, línguas ou profecia, e não a ideia de ser o meu mais íntimo, mais pessoal, mais amado amigo. Kathryn Kuhlman estava falando de uma pessoa que era mais real do que você ou eu. Ela apontou então seu longo dedo para mim e disse com grande clareza: "Ele é mais real do que qualquer coisa neste mundo. Eu preciso conseguir isso." Quando ela olhou para mim e proferiu essas palavras, algo me agarrou literalmente por dentro. Gritei dizendo: "Eu preciso conseguir isso." Eu, na verdade, pensava que todos aqueles cultos deveriam estar sentindo a mesma coisa, mas Deus trata conosco individualmente e penso que aquele culto foi só para mim. Peço que compreenda que, por ser um cristão novo, eu não entendi absolutamente o que estava acontecendo naquele culto, mas não podia negar a realidade e o poder que sentia. Ao terminar o culto, olhei para a evangelista e vi o que me pareceu ser uma névoa ao redor dela e sobre ela. A princípio, eu julguei que meus olhos estavam me pregando uma peça, mas a névoa continuava e seu rosto brilhava luminoso através da mesma. Não acredito de modo algum que Deus estava tentando glorificar a senhorita Kuhlman, mas creio que ele usou esse culto para revelar o seu poder para mim. Quando o culto acabou, a multidão saiu, mas eu não queria me mover. Eu chegara correndo, mas agora só desejava ficar sentado e refletir sobre os acontecimentos. O que sentia naquele prédio fora algo que a minha vida não me oferecia. Eu tinha certeza de que ao voltar para casa, a perseguição ia continuar. Minha autoimagem já estava praticamente destruída por causa do meu problema de fala. Mesmo quando criança, nas escolas católicas, minha gagueira me isolava, não tendo quase ninguém com quem conversar. Não fiz também muitos amigos após me tornar cristão. Como conhecer novas pessoas? Se tinha dificuldade de me comunicar? Eu não queria, então, que aquilo
que encontrara em Pittsburgh me deixasse. Tudo o que tinha na vida era Jesus, e nada mais em minha existência importava muito. Meu futuro era incerto. Minha família tinha praticamente virado as costas para mim. Eu sabia que me amavam, mas minha decisão de servir a Cristo havia aberto entre nós um abismo intransponível. Permaneci sentado. Afinal de contas, quem quer ir para o inferno depois de ter estado no céu? Mas não havia escolha. O ônibus estava à espera e eu tinha que partir. Parei na porta de trás da igreja para um último olhar, pensando o que ela queria dizer. O que estava dizendo quando falou sobre o Espírito Santo? No caminho da volta para Toronto, eu retornava sempre ao mesmo pensamento. Não sei o que ela queria dizer. Cheguei até a perguntar para algumas pessoas no ônibus. Não souberam me informar, porque também não haviam entendido. Não é preciso dizer que cheguei em casa exausto, por ter dormido pouco, por causa das horas longas de viagem e de uma grande experiência espiritual, comparável a uma montanha-russa. Meu corpo estava pronto para descansar. Não consegui, porém, conciliar o sono. Meu corpo estava moído até os ossos. Meu espírito continuava vibrando, como se houvesse uma série de vulcões explodindo dentro de mim ininterruptamente, conhecendo a presença de Deus. Quem está me puxando? Deitado em minha cama, eu sentia como se alguém estivesse me puxando para fora do colchão e me fazendo ajoelhar. Era uma sensação estranha, mas eu a sentia com tanta força que não podia resistir. Ali estava eu, na escuridão do quarto, de joelhos. Deus ainda não acabara de lidar comigo e eu respondi à sua orientação. Eu sabia o que queria dizer, mas não sabia como fazer a minha petição. Eu queria aquilo que a evangelista de Pittsburgh tinha. Pensei, quero o que a Kathryn Kuhlman tem. Eu queria isso em cada átomo do meu corpo e fibra que havia em mim. Estava faminto por aquilo que ela falara, embora não tivesse uma compreensão clara do que era. É verdade, eu sabia o que queria dizer, mas não sabia como dizê-lo. Decidi então pedir de uma única maneira que sabia, em minhas próprias palavras, com toda a simplicidade. Eu queria me dirigir ao Espírito Santo, embora jamais tivesse feito isso antes. Pensei, será que estou fazendo certo? Afinal de contas, eu nunca tinha falado com o Espírito Santo, nunca julgara que fosse uma pessoa a qual pudesse me dirigir. Não sabia como começar a oração, mas sabia o que sentia por dentro. Tudo o que queria era conhecê-lo da maneira como ela o conhecia. Foi assim que orei. Espírito Santo, Kathryn Kuhlman diz que tu és amigo dela. Continuei lentamente. Acho que não te conheço. Eu pensava antes que te conhecia, mas depois dessa reunião, compreendo que estava errado. Acho que não te conheço mesmo. A seguir, como uma criança com as mãos levantadas, perguntei, posso conhecer-te? Posso realmente conhecer-te? Fiquei imaginando, estou falando direito? Será que posso falar desse modo com o Espírito Santo? Depois pensei, se Kathryn estava enganada, eu queria saber. Depois que falei com o Espírito Santo, nada pareceu acontecer. Comecei a questionar-me, haverá realmente essa experiência de um encontro com o Espírito Santo? Isso pode ocorrer de verdade? Meus olhos estavam fechados. Em seguida, como sob a ação de um choque elétrico, meu corpo começou a vibrar, exatamente como acontecera nas 2 horas em que esperei para entrar na igreja. Era o mesmo tremor que sentira por mais de 1 hora lá dentro. Eu voltara e eu me pensei, está acontecendo de novo, mas dessa vez não havia gente em volta, nem roupas pesadas. Eu estava de pijama em meu quarto aquecido, vibrando nos pés e dos pés à cabeça. Tive medo de abrir os olhos. Parecia que tudo o que acontecera naquela reunião tinha se combinado naquele momento único. Eu estava tremendo, mas senti de novo o cobertor quente do poder de Deus me envolvendo por inteiro. Senti como se tivesse sido transportado para o céu. É claro que não fui, mas acredito sinceramente que o céu não possa ser melhor do que aquilo. De fato pensei,
Se abrir os olhos, vou estar em Pittsburgh ou dentro de portões de pérolas. Abri os olhos depois de algum tempo e, para minha surpresa, eu continuava em meu velho quarto. O mesmo chão, o mesmo pijama, embora ainda vibrasse com o poder do Espírito de Deus. Quando finalmente consegui dormir naquela noite, ainda não tinha noção do que se iniciava em minha vida. Minhas primeiras palavras. Bem cedo na manhã seguinte, eu estava completamente desperto e não podia esperar mais para falar com meu amigo recém-encontrado. Estas foram as primeiras palavras que me saíram da boca. Bom dia, Espírito Santo. No momento em que a pronunciei, a atmosfera gloriosa voltou ao meu quarto. Desta vez, porém, eu não estava vibrando nem tremendo. Tudo o que sentia foi o envolvimento da sua presença. No instante em que disse, bom dia, Espírito Santo, soube que ele estava presente comigo no meu quarto. Eu não só fui cheio do Espírito Santo naquela manhã, mas também recebi de sua plenitude cada vez que passei tempo em oração. Estou me referindo a algo além do falar em línguas. Eu falava em uma linguagem celestial, mas era muito mais do que isso. O Espírito Santo se tornou real. Ele veio a ser meu amigo, meu companheiro, meu conselheiro. A primeira coisa que fiz naquela manhã foi abrir a Bíblia. Queria ter certeza. Quando abri a palavra, fiquei certo de que ele estava comigo, como se estivesse sentado junto a mim. Não vi seu rosto ou semblante. Não sabia de mais nada, mas eu sabia que ele estava ali comigo. E comecei a conhecer a sua personalidade. A partir daquele dia, a Bíblia passou a ter uma dimensão inteiramente nova. Espírito Santo, mostre isto para mim na palavra. Eu queria saber por que ele tinha vindo e ele me levou a esta passagem. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o poder, o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Colossenses capítulo 2, versículo 12. Quando perguntei por que ele queria ser meu amigo, ele me guiou até as palavras do apóstolo Paulo. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre vós. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. A Bíblia ganhou vida. Eu jamais compreendera realmente o impacto desse trecho. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Ele confirmou repetidamente na palavra o que estava operando em minha vida. Por mais 8 horas naquele dia e depois, dia após dia, passei a conhecê-lo cada vez mais. Minha vida de oração começou a mudar. Agora eu disse, Espírito Santo, desde que tu conheces tão bem o Pai, quer me ensinar a orar? E quando comecei a orar, cheguei ao ponto em que o Pai tornou-se de repente mais real do que nunca antes para mim. Era como se alguém tivesse aberto uma porta e me dito, ele está aqui, meu mestre, meu guia. A certeza da paternidade de Deus veio a ficar cada vez mais clara. Isso não aconteceu com a leitura de um livro, nem seguindo uma fórmula A, B ou C, mas pedindo para que o Espírito Santo pudesse abrir a palavra para mim. E ele fez isso, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados na qual clamamos, Abba Pai. Romanos capítulo 8, versículos 14 e 15. Comecei a compreender o que Jesus disse sobre o Espírito Santo. Ele era o meu consolador, meu mestre, meu guia. Compreendi pela primeira vez o que Jesus queria dizer quando ordenou aos discípulos, sigam-me. De outra forma, ele disse, não me sigam, porque vocês não podem ir onde eu vou. E prosseguiu, mas o Espírito Santo guiará vocês. Qual a intenção de Jesus?
Cristo estava dando a eles outro líder, outra pessoa a quem seguir. Minhas pesquisas das Escrituras continuou dia após dia, durante semanas, até que todas as minhas perguntas tivessem sido respondidas. No decorrer do tempo, eu tinha passado a conhecer melhor o Espírito Santo, e essa comunhão não foi interrompida até hoje. Compreendi que ele estava bem aqui junto de mim. Minha vida inteira se transformou. Acredito que isso acontecerá com a sua vida também. Quando me levantei hoje, eu repeti: Bom dia, Espírito Santo. Capítulo 2. De Haifa aos confins da terra. Era mês de dezembro de 1952 em Haifa, Israel. Clemence Rim, prestes a dar à luz ao seu segundo filho, se achava no hospital olhando para uma bela paisagem da janela do quarto da maternidade. As águas de um azul profundo do Mediterrâneo se estendiam até o infinito, mas o coração dela e daquela pequena mulher armênia estava perturbado, abalado pela amargura, medo e vergonha. Podia divisar ao longe o aglomerado de rochas no mar, os rochedos de Andrômeda. A lenda grega afirma que a jovem Andrômeda estava acorrentada a um daqueles penhascos quando Perseu apareceu voando em seu cavalo alado, matou o monstro marinho e a salvou. Clemence queria que alguém descesse de algum modo e a salvasse de outro ano de humilhação e desgraça. Ela era uma grega ortodoxa piedosa, mas não sabia muito sobre o Senhor. Naquele quarto humilde de hospital, ela tentou, porém, fazer um trato com ele. Quando permanecia na janela, seus olhos sondaram o céu e falou do fundo do coração: Deus, só tenho um pedido. Se me der um menino, eu o devolvo ao Senhor. Ela repetiu: Por favor, Deus, se me der um menino, eu o devolvo ao Senhor. Haifa, 6 lindas rosas. O primeiro filho de Constande e Clemence Rim foi uma bela menina chamada Rose, mas na cultura inflexível do Oriente Médio e especialmente na tradição ancestral dos Rim, o primogênito deveria ser um filho e herdeiro. A família de Constande, que imaginara, depois de imigrar da Grécia para a Palestina, começou a perseguir Clemence por seu fracasso em produzir menino. Como sabe, censuravam eles. Todas as suas casas e todas as suas cunhadas tiveram meninos. Eles zombavam e escarneciam até que chorasse, e ela sentia embaraço e a vergonha num casamento que seus pais tinham arranjado tão cuidadosamente. Seus olhos continuavam úmidos naquela noite ao pegar no sono. Duramente, à noite teve um sonho de que ela lembra até hoje. Vi 6 lindas rosas em minha mão, diz ela, e vi Jesus entrar em meu quarto. Ele veio e pediu que lhe desse uma, e eu entreguei. Enquanto o sonho continuava, um jovem baixo e magro, de cabelos negros, ela lembra cada traço do seu semblante, se aproximou e envolveu-a num tecido quente. Ao despertar, ela se perguntou: qual o significado desse sonho? O que será? No dia seguinte, 3 de dezembro de 1952, eu nasci. Nova família viria a ter um novo futuro, 6 meninos e 2 meninas. Mas a minha mãe jamais se esqueceu do seu trato com Deus. Ela contou-me mais tarde o seu sonho e disse que eu era a rosa que entregou a Jesus. Fui batizado na Igreja Ortodoxa Grega pelo patriarca de Jerusalém, Benedictus. De fato, durante a cerimônia, ele me deu esse nome. Nascer na Terra Santa significa ter vindo ao mundo numa atmosfera onde a religião lança uma grande sombra inevitável. Aos 2 anos, eu fui matriculado numa pré-escola católica e ensinado formalmente por freiras e mais tarde por monges durante 14 anos. Haifa era para mim uma linda cidade. A palavra quer dizer exatamente isso, linda. Haifa em árabe, Jope em grego antigo ou Iafo em hebraico, em qualquer idioma, o sentido é o mesmo.
Quando menino, eu gostava muitíssimo de ouvir a história do lugar onde vivia. Haifa foi fundada antes de serem iniciados os registros. Ela é mencionada como uma cidade cananita na lista de tributos do faraó Tútmos II do século XV a.C., antes de Josué ter travado a batalha de Jericó. Foi nela que o rei fenício Tiro Irão descarregou madeira de cedro para o templo de Salomão. Embora fascinante, a história não fora bondosa com a minha cidade. Haifa tinha sido invadida, capturada, destruída e reconstruída várias vezes. Simão Macabeu, Vespasiano, os mamelucos, Napoleão e Alembe, todos se apossaram dela. Haifa veio a ser colocada em uma nova nação, o Estado profetizado de Israel, só 6 anos antes do meu nascimento, mas a comunidade propriamente dita não era judia. O prefeito Rim. Meu pai foi prefeito de Haifa durante a minha infância. Ele era um homem forte, com cerca de 1,85 m de altura e pesava 120 quilos e uma capacidade natural para a liderança. Era forte em todos os sentidos, fisicamente, mentalmente e na sua vontade férrea. Sua família imigrara da Grécia para o Egito antes de estabelecer-se na Palestina, mas ser de outro lugar era comum. Haifa, na minha infância, era verdadeiramente uma cidade cosmopolita. Andando pela rua Raziel e entrando na Tower Square, onde se acha a Abdul Hamid Jhed Clock Tower, a cadeia com muros de pedra e a grande mesquita construída em 1810, eu podia ouvir os habitantes conversando em francês, búlgaro, árabe e outros idiomas. Nos quiosques e cafés ao ar livre, eu saboreava kablava, islablia, falafel, sum-sum e dúzias de outras delícias da cozinha daquele lugar. Ali estava eu então, nascido em Israel, mas sem ser judeu, criado numa cultura árabe, mas não de origem árabe, frequentando a escola católica, mas educado como grego ortodoxo. As línguas são fáceis de aprender nessa parte do mundo. Eu pensava que todos deveriam falar 3 ou 4 delas. Nós usávamos o árabe em nossa casa, mas na escola as freiras católicas ensinavam em francês, exceto o Antigo Testamento, que era estudado em hebraico antigo. Durante minha infância, os 100.000 habitantes de Haifa haviam sido engolidos pela população judia de Tel Aviv, em explosão para o norte. A metrópole hoje tem o nome oficial de Tel Aviv-Haifa. Mais ou menos 400.000 pessoas vivem nessa área. Tel Aviv começou, na verdade, com uma experiência judia em 1909, quando 60 famílias compraram 32 acres de dunas arenosas desguarnecidas ao norte de Haifa e foram se estabelecer ali. Elas estavam cansadas do confinamento e do ruído dos quarteirões árabes onde viviam. A expansão continuou até Tel Aviv e se tornou a maior cidade de Israel. Embora meu pai não fosse judeu, os líderes israelitas confiavam nele e ficaram felizes em ter alguém em Haifa que pudesse comunicar-se com uma comunidade internacional. Tínhamos orgulho do seu currículo de amigos, que incluía muitos líderes nacionais. Ele foi convocado, às vezes, e foi convidado para ser embaixador de Israel em países estrangeiros, mas preferiu permanecer em Haifa. A família não recebia, porém, muito do seu tempo. Eu não posso, na verdade, dizer que conhecia meu pai naquela época. Sua presença parecia ser sempre exigida em alguma função oficial ou reunião importante. Meu pai não era uma pessoa extrovertida, mas muito rigorosa e raramente manifestava qualquer sinal de afeição. Minha mãe, no entanto, supria essa deficiência. Isso fazia também parte da cultura. Homens eram homens. Vivíamos confortavelmente. A posição de meu pai no governo possibilitava a manutenção de uma casa nos subúrbios. Era uma linda casa rodeada por muros altos, com cacos de vidro na parte superior para toda a nossa segurança. Minha mãe podia ser chamada de dona de casa na acepção da palavra, pois criar aquela prole de pequenos rim era tarefa de tempo integral.
um casulo católico. À medida que minha educação prosseguiu, passei a considerar-me católico. O processo foi iniciado bem cedo. A pré-escola que eu frequentava era, na verdade, uma espécie de convento, onde se celebrava regularmente a missa. Meus pais não protestavam, porque uma educação na escola católica era considerada a melhor possível. Nos dias de semana eu estudava com as freiras, e no domingo ia à igreja ortodoxa grega com a minha mãe e com o meu pai. Isso não constituía um problema na poliglota Haifa. A lealdade a uma igreja específica não importava tanto. Eu era católico? Completamente. O catolicismo era a minha vida de oração. Ela ocupava meu tempo e atenção 5 dias por semana. Tornou-se a minha mentalidade. Eu praticamente morava no convento e nesse casulo me distanciei muito do mundo. Fui também separado do mundo de um modo infeliz. Desde a minha infância tenra, eu sofria de forte gagueira. A menor pressão social, o nervosismo, e eu começava a gaguejar, sendo isso para mim quase insuportável. Achava difícil fazer amigos. Algumas pessoas zombavam de mim e outras apenas se mantinham distantes. Eu não sabia quase nada dos acontecimentos mundiais, apenas o que meus professores queriam que soubesse. Mas era um conhecedor da vida católica. No decorrer da minha educação, passei a estudar no College de Freres, Colégio dos Irmãos, e fui ensinado por monges. Mesmo quando pequeno, eu já era extremamente religioso, orava e orava, provavelmente mais do que algum cristão oram hoje, mas sabia apenas a Ave Maria, o Credo, o Pai Nosso e outras orações prescritas. Só raramente eu falava de fato com o Senhor. Quando tinha um pedido específico, eu o mencionava. Por outro lado, minha vida de oração era muito organizada, muito rotineira. O principal conceito parecia ser: você deve sofrer quando ora. E isso era fácil. Não havia praticamente onde ajoelhar, exceto nas pedras brancas de Jerusalém, que estavam em toda parte. Quase todas as casas são construídas desse material. As escolas que frequentei não tinham carpete, só um chão simples de pedra branca. Acabei por acreditar que se você não sofresse com a súplica, o Senhor não iria ouvi-lo, que o sofrimento era o melhor meio de obter o favor de Deus. Embora quase nenhuma espiritualidade acompanhasse o ensino, continuo sendo grato à base bíblica que recebi. Penso muitas vezes: quantas crianças aprenderam o Antigo Testamento em hebraico e nossas viagens campestres tornavam literalmente viva a palavra de Deus. Visitamos certa vez o Negueb, onde chegamos perto dos poços que Abraão cavara, aprendendo a respeito dele. Essa experiência ficara comigo para sempre. Suas vestes eram mais alvas que a neve. Deus tem falado comigo várias vezes durante a minha vida através de visões. No decorrer de meus anos em Haifa, isso só aconteceu uma vez, quando eu não passava de um garoto de 11 anos. Creio que foi nessa ocasião que Deus começou a mover-se em minha vida. Posso lembrar da visão como se tivesse sido ontem. Eu vi Jesus entrar em meu quarto. Ele usava trajes mais alvos que a neve e um manto vermelho escuro drapejado sobre a veste. Vi seu cabelo, olhei em seus olhos, vi os sinais dos cravos em suas mãos. Eu vi tudo. É preciso que compreenda que eu não conhecia Jesus. Eu não poderia e eu não pediria que ele entrasse em meu coração. Mas no momento em que o vi, eu o reconheci. Sabia que era o Senhor. Quando isso aconteceu, eu estava dormindo, mas de repente uma sensação incrível, que só pode ser descrita como elétrica, tomou conta do meu pequeno corpo. Era como se estivesse com alguém me ligando a uma tomada. Senti um formigamento como de agulhas, milhares delas, percorrendo meu organismo. O Senhor ficou então diante de mim, enquanto eu dormia profundamente. Ele olhou diretamente para mim com os olhos mais belos que já contemplara. Ele sorriu e seus braços estavam bem abertos. Eu podia sentir a sua presença. Foi maravilhoso e jamais esquecerei. O Senhor não me disse uma palavra. Ele apenas olhou para mim e depois desapareceu. Acordei imediatamente. Eu mal conseguia entender o que acontecera, mas não fora um sonho.
Deus permitiu que eu tivesse esta visão que causasse uma impressão indelével em minha jovem vida. Quando acordei, a sensação extraordinária ainda perdurava. Abri os olhos e olhei ao redor, mas o sentimento intenso e poderoso continuava em meu íntimo. Sentia-me totalmente paralisado. Não podia mover nenhum músculo, nenhuma pestana. Achava-me completamente congelado ali. Todavia, mantinha um controle. Esse sentimento invulgar me envolveu, mas não me dominou. Eu estava certo de que, se eu dissesse, não quero isso, a experiência teria sumido. Mas eu não disse nada. Enquanto me mantinha ali acordado, o sentimento predominou e depois foi embora lentamente. De manhã, contei a experiência à minha mãe e ela ainda se lembra do que disse. Você deve ser um santo. Coisas assim não aconteciam às pessoas em Haifa, quer fossem católicas ou gregos ortodoxos. É claro que eu não era um santo, mas minha mãe acreditava que, se Jesus vier até mim, ele deveria estar me separando para um chamado superior. Enquanto Deus tocava a minha vida, outros fatores que iriam mudar completamente o futuro da minha família começavam a operar. Até os confins da terra, de Gaza às colinas de Golã. Como eu morava em Israel, na década de 60, estava a par da tensão política crescente. As incursões árabes no território de Israel eram quase diárias ao longo das fronteiras que dividiam o Egito da Jordânia e da Síria. E o exército de Israel retalhava regularmente, atacando com suas tropas. Em maio de 1967, Israel e os 3 países árabes alertaram suas forças armadas para a possibilidade de uma guerra. A pedido do Egito, as tropas das Nações Unidas deixaram a faixa de Gaza e a península do Sinai. A seguir, no dia 5 de julho de 1967, os aviões de Israel atacaram os campos de aviação no Egito, Jordânia e Síria. Esse conflito foi chamado de Guerra de 6 Dias. Em menos de uma semana, os israelitas destruíram quase completamente as forças aéreas árabes. As tropas israelitas ocuparam a faixa de Gaza, a península do Sinai e a margem ocidental e as colinas sírias de Golã. Israel dominou em pouco tempo o território árabe, totalizando mais de 3 vezes a sua extensão de terra original. Jamais esquecerei o dia, em princípios de 1968, em que meu pai reuniu a família e nos contou que estava fazendo planos para migrarmos. E ele nos disse: por favor, não discutam o assunto com ninguém, porque pode haver problemas com nossos vistos de saída. O plano inicial era nos mudarmos para a Bélgica. Meu pai tinha ali alguns parentes e a ideia de mudar para um país de fala francesa parecia excitante. Afinal de contas, eu fora educado nesse idioma. Certa noite, um adido da embaixada canadense visitou-nos para mostrar-nos um filme de curta-metragem sobre a vida no Canadá. Toronto parecia uma cidade florescente. 2 irmãos do meu pai viviam ali, mas nós duvidávamos que estivéssemos financeiramente qualificados para sermos ou para serem nossos patrocinadores oficiais. Os problemas ligados à nossa partida pareciam crescer a cada dia. Houve uma ocasião em que meu pai informou que talvez não pudéssemos deixar o país antes de 5 anos. Então eu fiz um trato com Deus. A essa altura, estávamos tão ansiosos para partir que me ajoelhei naquelas pedras de Jerusalém e fiz um voto a Deus. Senhor, orei, se o Senhor nos tirar daqui, eu lhe farei o maior frasco de óleo de oliva que puder encontrar. E acrescentei, quando chegarmos a Toronto, eu o levarei à igreja e o oferecerei ao Senhor em uma ação de graças. No ambiente em que eu crescera, fazer tratos com Deus não era coisa incomum. E o óleo de oliva era um artigo de alto preço. Fiz então o voto. Dentro de poucas semanas, um jovem da embaixada canadense telefonou ao meu pai para dizer: Senhor Rim, arranjamos tudo. Não me pergunte como. Todos os seus papéis estão em ordem e o senhor pode partir quando quiser. Não demorou muito. Vendemos quase todos os nossos bens
e nos preparamos para uma nova vida na América do Norte. Naqueles últimos dias na Terra Santa, eu tive uma sensação intensa de que alguma coisa grandiosa estava para acontecer. Eu sabia que ia deixar uma cidade especial, mas sentia que o melhor ainda estava por vir. Jonas embarcou no porto da antiga cidade de Jope a minha raifa, e o resultado foi a salvação de Nínive. Quantas vezes eu subia à cidadela, o alto monte que ficava o cavaleiro do porto. Junto ao farol, uma igreja franciscana construída em 1654, e perto dele se achava o lugar da casa de Simão, o curtidor, onde o apóstolo Pedro morou por algum tempo e teve uma visão que mudou o mundo. Ao ouvir a voz de Deus dizendo que deveria aceitar tanto gentios como judeus na igreja, Pedro respondeu: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Atos, capítulo 10, versículo 34 e 35. A partir desse momento, a mensagem de Cristo espalhou-se de Jope para a Cesareia e até os confins da terra, tocando toda a humanidade. Enquanto seguíamos de carro pela estrada Ragana até o aeroporto de Lodi, eu fiquei imaginando, será que eu vou ver de novo esse lugar? Pensei nas freiras católicas que haviam me ensinado com tanto amor. Teria visto o rosto delas pela última vez? Ao atravessarmos as águas do Mediterrâneo, olhei ao longe e disse meu derradeiro adeus à Haifa. Tinha um nó na garganta. A cidade fora um lar para mim em meus 14 anos de vida. Sorvete no quiosque. A família Rim chegou a Toronto em julho de 1968 sem qualquer propaganda. Era assim que meu pai queria. Não tivemos comitê de recepção e não havia um emprego em vista para ele. Chegamos com a roupa do corpo, alguns bens nas malas e um pouco de dinheiro das vendas de nossas coisas em Haifa. Era o suficiente para vivermos por um breve espaço de tempo. Nossa nova vida começou num apartamento alugado. Que choque aterrissar de repente numa cultura estrangeira. Eu conseguia gaguejar em várias línguas, mas o inglês não era uma delas. 1, 2, 3. Era o máximo que sabia. Meu pai, no entanto, havia estudado inglês suficientemente bem para preencher um pedido de emprego e teve êxito. Ele aceitou o desafio de tornar-se, dentre todas as coisas, um vendedor. Não sei se foi o peso de sustentar uma grande família ou a sua confiança natural em tratar com as pessoas, mas o fato é que meu pai se tornou um sucesso imediato em sua recém-descoberta profissão. Antes que se passassem muitos meses, nos mudamos para a nossa nova casa. Estávamos todos orgulhosos dela. A vida mudou rapidamente para mim. Em vez de frequentar uma escola católica particular, fui a uma escola pública, a escola secundária George Vernier. Como a maioria dos garotos na escola trabalhava meio período, eu também quis fazer o mesmo. Vivíamos no distrito de North York, de Toronto, e não muito distante de nós, fora aberta a nova Alameda Fairview. Eu pedi um emprego num pequeno quiosque que vendia hambúrgueres e sorvetes. Embora não tivesse experiência prévia, eles me admitiram. Todo dia, depois da escola, eu ia para lá. Certo sábado, porém, entrei numa mercearia e perguntei ao gerente: onde está o óleo de oliva? Quero o maior frasco ou lata que tiver. Então ele encontrou um frasco bem grande e me deu. No dia seguinte, eu entrei orgulhoso na igreja ortodoxa grega e cumpri o voto que fizera a Deus. Coloquei o óleo na frente do altar e disse baixinho: obrigado, Senhor. Obrigado por nos trazer em segurança para o nosso novo lar. Meu coração estava tão cheio quanto aquele frasco de óleo. Eu trabalhava o melhor possível no quiosque. Por causa da minha gagueira, não conversava muito, mas me tornei perito em colocar o sorvete nas casquinhas. Eu trabalhava com um rapaz chamado Bob. Bob tinha perdido o juízo. Não vou me esquecer daquele dia, em 1970, quando cheguei ao trabalho e descobri que Bob tinha feito uma coisa muito estranha.
Ele colocara em todas as paredes do quiosque pequenos pedaços de papel com versículos bíblicos escritos neles. Pensei que ele tinha ficado maluco. Eu sabia que ele era cristão, pois me contara, mas aquilo não era um pouco demais? Disse a mim mesmo, por que será que ele fez isso? Será para mim? Provavelmente conheço melhor a Bíblia do que ele. Finalmente perguntei, qual a razão desses papeizinhos? Bob começou imediatamente a dar-me o seu testemunho. Achei que não iria acabar nunca. Quando terminou, decidi que ficaria o mais longe possível daquele sujeito amalucado. Tentei evitá-lo ao máximo, mas foi quase impossível depois que trabalhávamos juntos. Ele tocava no assunto de religião a toda hora. Mais que isso, porém, ele queria falar sobre o novo nascimento, uma frase que não estava em meu limitado vocabulário, nem em meu conceito da escritura. Bob finalmente deixou o quiosque, mas muitos de seus amigos frequentavam a minha escola. Nos 2 anos que se seguiram, tomei cuidados extremos para evitá-los. Eu pensava, eles são um bando de excêntricos. Eles pareciam realmente estranhos, falavam de um modo estranho. Era o completo oposto das freiras que me haviam ensinado. Durante meu último ano na George Vanier, pela segunda vez em minha vida, eu tive um encontro com o Senhor. Ele entrou em meu quarto para visitar-me, desta vez na forma de um sonho inesquecível. Em Haifa, aos 11 anos, a visão de Jesus de pé em minha frente deixara uma impressão indelével. Mas agora em Toronto, o fato não aconteceu enquanto estudava a Escritura. Eu ainda frequentava a igreja, mas o evento ocorreu inesperadamente e fiquei aturdido com a experiência. Quero contar-lhe exatamente o que aconteceu em meu quarto naquela noite fria de fevereiro de 1972. Em meio ao sonho, eu comecei a descer uma escada escura e comprida. Ela era tão íngreme que pensei que ia cair e, em seguida, em direção a um abismo sem fundo. Eu estava preso por uma corrente e um prisioneiro à minha frente e outro atrás de mim. Minhas roupas eram as mesmas de um sentenciado. Havia cadeias em meus pés e ao redor do meu pulso. Tanto na frente como atrás de mim, a fila de cativos era infindável. Depois disso, na névoa sinistra daquele poço mal iluminado, vi um grande número de pessoas pequeníssimas se movendo. Eram parecidas como duendes, com orelhas de forma estranha. Não podia ver seus rostos de forma que mal se distinguiam, mas estávamos sendo, obviamente, empurrados escada abaixo por eles, como uma manada de gado para o matadouro, ou pior ainda. De súbito, vindo de não sei onde, apareceu um anjo do Senhor. Ah, foi maravilhoso contemplá-lo. O ser celestial pairou um pouco à nossa frente e a apenas alguns passos. Eu jamais vira algo assim antes, nem mesmo em sonhos. Um anjo luminoso e belo no meio daquele buraco escuro e tenebroso. Quando olhei de novo, o anjo fez sinal para aproximar-me. Ele olhou então em meus olhos e me chamou. Meus olhos se ficaram fixos e comecei a andar na direção dele. As cadeias caíram instantaneamente das minhas mãos e dos meus pés. Eu não sabia, mas eu não estava mais preso aos meus companheiros. O anjo me levou apressadamente através de uma porta, e no momento em que penetrei na luz, o ser celestial me tomou pela mão e me deixou cair na estrada Don Mills, bem na esquina da escola George Vanier. Ele me deixou a poucos centímetros do muro da escola, bem ao lado de uma janela. O anjo desapareceu num segundo, e eu acordei cedo e corri para a escola, para estudar na biblioteca antes das aulas começarem. Eu mal poderia piscar. Enquanto estava ali sentado, sem sequer pensar no sonho, um pequeno grupo de estudantes veio em minha direção. Eu os reconheci imediatamente. Eram aqueles que tinham ficado me aborrecendo com toda aquela conversa sobre Jesus. Eles me consideravam e eles me convidaram para participar de sua reunião de oração matutina. A sala ficava ao lado da biblioteca. Pensei, vou me livrar deles para sempre. Uma pequena reunião de oração não vai me prejudicar. Respondi, então está bem.
e fomos juntos para a sala. O grupo não era grande, apenas 12 ou 15 garotos, e a minha cadeira ficava bem no meio. De repente, o grupo inteiro levantou as mãos e começou a orar em línguas engraçadas e desconhecidas. E nem sequer eu fechei os olhos, mal podia piscar. Ali estavam alunos com 17, 18, 19 anos de idade, rapazes que eu havia conhecido na aula, louvando a Deus com sons ininteligíveis. Eu jamais ouvira mencionar o falar em línguas e fiquei atônito. Pensar que Benny se achava numa escola pública, em propriedade pública, sentado no meio de um bando de fanáticos, estava além da minha compreensão. Não orei, fiquei só observando. O que aconteceu em seguida foi mais ou menos o que eu poderia ter imaginado. Fui tomado por uma estranha vontade de orar, mas eu não sabia o que dizer. A Ave Maria não me parecia apropriada para o que estava sentindo. Eu jamais aprendera a oração do pecador, em qualquer uma de minhas outras aulas de religião ou línguas. Tudo que conseguia lembrar de meus encontros com o povo de Jesus era a frase: você precisa conhecer Jesus. Você precisa conhecer Jesus. Essas palavras pareciam deslocadas para mim, porque eu achava o que o conhecia. Eu já achava que o conhecia. Foi um momento embaraçoso. Ninguém estava orando comigo ou sequer por mim. Todavia, a atmosfera espiritual mais intensa que já sentira me cercava. Seria eu um pecador? Não achava que era. Eu era apenas um bom rapazinho católico, que orava todas as noites e confessava o seu pecado, quer necessitasse ou não. Mas naquele instante fechei os olhos e disse 3 palavras que mudaram a minha vida para sempre. Eu disse em voz alta: volte, Senhor Jesus. Volte, Senhor Jesus. Não sei por que falei isso, mas foi só o que saiu da minha boca. Repeti várias vezes essas palavras: volte, Senhor Jesus. Volte, Senhor Jesus. Eu pensava que ele saíra da minha casa ou de minha vida. Na verdade, não sabia. Mas no momento em que pronunciei estas palavras, um sentimento estranho me envolveu, levando-me de volta ao torpor que sentira aos 11 anos. Era menos intenso, mas a voltagem daquela mesma força se repetira em mim. Ela me atravessava. O que realmente percebi, no entanto, foi aquela onda de poder me purificando, instantaneamente de dentro para fora. Eu me senti absolutamente limpo, imaculado e puro. De repente, via a Jesus com meus próprios olhos. Aconteceu num momento. Ali ele estava. Ali estava Jesus. 7:55. Os alunos ao meu redor não podiam saber o que se passava comigo. Estavam todos orando. A seguir, um a um, eles começaram a sair da sala, dirigindo-se para as classes. Faltavam 5 minutos para as 8 da manhã. A essa altura, eu me encontrava ali sentado, chorando. Não sabia o que fazer, nem o que dizer. Não entendi na hora o que ocorrera, mas Jesus se tornou tão real para mim como um chão debaixo dos meus pés. Eu não fiz qualquer oração além daquelas 3 palavras. Sabia, porém, sem qualquer dúvida, que algo extraordinário acontecera naquela manhã de fevereiro. Atrasara-me para a aula de História, que era uma das minhas matérias favoritas. Estávamos estudando a Revolução Chinesa. As palavras do professor ficaram, entretanto, perdidas dentro de mim. Não me lembro de nada do que foi dito. A sensação que começara naquela manhã não me abandonava. Cada vez que eu fechava os olhos, ali estava ele, Jesus. E mesmo quando abri os olhos, ele continuava ali. O semblante do Senhor não me deixava. Fiquei enxugando as lágrimas dos olhos o dia inteiro. E a única coisa que podia e que eu dizia era: Jesus, eu te amo. Jesus, eu o amo. Quando saí da escola, andei pela calçada até a esquina, olhei para a janela da biblioteca e as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. O anjo, o sonho, tudo voltou. O que Deus estava querendo me dizer então? O que ocorria com o Benny? O que ocorria então comigo?